reforma política voltou aos holofotes logo que saiu o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. No discurso da vitória, a presidenta reeleita Dilma Rousseff propôs um plebiscito sobre o assunto. A gente vai conversar sobre reforma política a partir de agora com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, vice-líder do partido. Este é o Palavra Aberta, uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, é a partir do discurso da presidenta reeleita. Como é que o senhor acha que esse assunto vai voltar realmente à discussão? Primeiro, é ótimo que a presidenta tenha tocado no assunto da reforma política após as eleições. É muito comum, né, algumas figuras políticas defenderem isso durante as eleições, mas depois simplesmente se esquecerem, né, de um tema muito importante. Então, eu fico muito feliz de ter visto o pronunciamento dela. E será muito importante também que ela continue falando sobre esse tema, porque o presidente da República ele acaba sempre pautando os assuntos do país, acaba tendo uma influência muito grande sobre os debates que ocorrem no país. Até mesmo para que esse assunto não seja esquecido aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, de um modo geral, no Congresso Nacional. Há 4 anos atrás, quando eu iniciei meu primeiro mandato, né, se falava muito também na Câmara sobre a reforma política. Os meses foram passando, os anos foram se passando, e aí acabou se falando muito pouco. Só no finalzinho, né, de 2013 é que nós tivemos, né, algumas pequenas ações, debates e aprovações de coisas concretas, o que foi muito pouco. Eu considero o nosso sistema eleitoral, a legislação do país hoje totalmente ultrapassada, né? Não dá mais para a gente continuar convivendo com campanhas cada vez mais milionárias, sem que nada seja feito para restringir os gastos e principalmente para mudar a forma de financiamento. Então eu estou novamente otimista, novamente animado, vou me dedicar muito ainda esse ano e principalmente na próxima legislatura para que a gente consiga avançar. E a fala da presidenta foi muito importante. Agora, por que esse assunto é assim, cheio de altos e baixos, né? Começa, às vezes, lá na legislatura, como o senhor falou, um assunto importante, discutido, né, que tá na berlinda, depois ele cai um pouco no esquecimento e volta. Por que é um assunto de altos e baixos? Me parece que para muitos parlamentares, né, não existe o devido interesse de que, de fato, ocorra uma reforma política no país e entendo que é principalmente por essa questão do financiamento, né? Há muitos que abusam do poder financeiro durante as eleições. Eu vivenciei isso lá no Paraná, na disputa mais uma vez, né? Há muitos que só conseguem estar aqui graças, né, ao apoio do poder financeiro de forma exagerada. Então não tem interesse em mudar as regras do jogo. Eu entendo que para que esse debate não saia de cena, para que mudanças mais amplas realmente ocorram, vale não só a manifestação da presidenta, a participação dela de maneira mais efetiva nesse debate, mas também a mobilização da sociedade. As entidades organizadas, os sindicatos, as associações, a CNBB e a OAB já têm feito um trabalho ao longo desses últimos anos que precisa ser incrementado, precisa ter mais apoio. Quando há uma pressão popular, quando há uma mobilização grande em relação a esse tema, eu tenho certeza que haverá mais disposição, né, do Congresso, da Câmara, dos deputados, de fato, não só debater esse assunto, não só pautar ele, mas votar, de fato, grandes mudanças que permitam, né, a democracia e o exercício da política, e principalmente a representação política, principalmente, ser algo mais efetivo e algo que o cidadão se reconheça aqui. O que nós vimos em 2013, na metade do ano, naquelas manifestações, né, foi uma manifestação muito clara, grande, da população, dizendo que não se sente representada pelos seus políticos, né? As pessoas negando a política, negando os políticos. E, de um modo geral, isso aconteceu novamente nas eleições. Lá no Paraná, eu vi muitos deputados federais serem reeleitos, né, tendo uma diminuição muito grande dos seus votos, né, o que mostra uma dificuldade de dialogar com o eleitor, de ter a aprovação popular, né? Os índices de branco e nulo, as abstenções, né, continuam crescendo e estão em patamares já há várias eleições que são muito altos. Então, a mobilização popular talvez permita esse assunto não sair de pauta. E para ter mobilização popular, tem que ter informação, né? Há muita gente que não compreende o que é a reforma política ainda. Há muita gente que não consegue entender o quanto que é maléfico, por exemplo, o quanto que é perverso o financiamento de campanha da maneira como ele se dá. Há muita gente que hoje condena a corrupção, exige mudanças no que diz respeito a isso, mas não entende que muito da corrupção nasce, né, de um sistema de financiamento que é totalmente ultrapassado, bancado pelas grandes empresas, bancado pelos grandes interesses
e que movimenta quantias muito grandes de dinheiro. O cidadão também não tem a mínima noção do quanto que se movimenta a cada campanha eleitoral. Então, eu acho que a informação é muito importante. O que a TV Câmara está fazendo, né, trazendo esse assunto para debate, era muito importante que se estendesse, né, aos grandes veículos de comunicação do país. E aí a gente tem também um outro problema, né, que é a necessidade da democratização da informação, da mídia, da imprensa no nosso país, que hoje, infelizmente, está muito concentrado na mão de poucos, às vezes poucos que também não têm interesse em mudar as regras do jogo eleitoral. Agora, além do financiamento, que outros pontos, porque a reforma política é muito ampla, né? Que outros pontos eu acho que são mais urgentes de serem discutidos em caso de ter uma ordem? Aí, quais seriam as prioridades em termos de que pontos da reforma política mereceriam a atenção primordial? Eu sou a favor da coincidência de mandatos. Eu acho que nós podemos ter mandatos de 5 ou até mesmo de 6 anos. Né? Sou a favor do voto distrital misto, para que a gente possa ter cada vez mais representações regionais e possa preservar também as representações de classe, de segmentos que dependem, né, do voto que não seja o distrital para poderem continuar existindo. Né? Sou a favor da continuidade da reeleição. Eu acho que é uma experiência muito nova, nós precisamos testar ela ainda mais. Eu acho que ela dá oportunidade, né, ao bom gestor público. Eu fui prefeito, né, fui reeleito. Ela dá oportunidade ao bom gestor público ser avaliado, ter continuidade do seu mandato, como dá oportunidade também, a reeleição, ao cidadão substituir aqueles governantes que não estão a contento, né, atendendo às suas expectativas. Mas eu acho que de nada vale os outros aspectos se a gente não tiver centro na questão do financiamento. Eu acho que essa é a questão mais importante, essa é a questão mais grave. Né? Nós temos que ter campanhas franciscanas, campanhas feitas com pouquíssimo dinheiro. Há um exagero. Eu vejo, por exemplo, a questão da contratação de cabos eleitorais, da maneira como se deu nessa eleição, é praticamente uma compra de votos legalizada dentro da lei, com prestações de contas aprovadas pelos tribunais regionais eleitorais, porque a nossa legislação está ultrapassada. Né? Numa cidade de 5, 3 mil habitantes, se contrata 100, 200, 300 pessoas, com a desculpa que essas pessoas são contratadas para distribuir material, para fazer propaganda. 10% da população. É óbvio que não é verdade. Né? Numa cidade dessa, com certeza, com 2, com 4 pessoas, você faria a distribuição do material, o trabalho de publicidade ao longo dos 90 dias. Então, eu acho que o tema central, que o grande debate tem que ser em relação à questão do financiamento. Inclusive, defendo dentro da bancada do PT, dentro do partido em todo o país, que a gente até abra mão de algumas das nossas convicções, de um ponto aqui, outro ali, para que de fato se avance nessa questão, né, da mudança do financiamento, né, de preferência com o financiamento exclusivo público, né, que nós não temos nenhum tipo de financiamento privado. E no mínimo, né, se a gente não conseguir avançar no financiamento exclusivo, que a gente tenha, né, o financiamento por pessoas físicas com um limite muito grande e jamais o financiamento feito por parte de empresas. Né? Isso gera corrupção, gera favorecimentos, gera privilégios que depois descambam para a ilegalidade. Então tem que mudar, não pode mais ser dessa maneira. E tem que se continuar limitando gastos. Né? Já houve avanços no país no passado, quando se limitou, se proibiu, né, as despesas com comícios, com distribuição de brindes. Agora teve um avanço pequeno na mini-reforma, né, que mexe com a questão de placas, de cavaletes, um pouco da propaganda, né, do visual, mas eu acho que tem que se avançar muito mais além disso. E hoje, com a tecnologia, com o acúmulo de informações que tem de cada eleição, né, há condições de estabelecer parâmetros para a gente limitar muito a despesa de gasto. Por quê? Para que todos possam participar da política, para que todos possam ter condições iguais de disputar um cargo público. Hoje, desde uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, com raríssimas exceções, só conseguem chegar aqui aqueles que detêm muito poder financeiro. Tanto é que a representação que nós temos aqui, ela é praticamente 65%, 75% formada por grandes empresários, por grandes fazendeiros, latifundiários, por advogados que têm grandes escritórios de advocacia, né? Quem muitas vezes consegue, né, mobilizar o poder financeiro e, é claro, com as devidas exceções, muitos desses representantes estão aqui mais para cuidar dos seus interesses, dos seus negócios, que na verdade financiaram as suas campanhas, do que para defender os temas que importam para o país, como as mudanças na saúde, na educação, as questões relacionadas à inclusão social, aos direitos das minorias. Então, nós precisamos ter também um extrato aqui na Câmara
no Senado, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, que represente mais o estrado do Brasil, o estrado da nossa sociedade. Isso só acontece se a gente mudar a maneira de se financiar as campanhas. Só para a gente terminar, deputado, plebiscito é uma boa maneira de a sociedade se manifestar sobre reforma política? Eu acho que é melhor, até porque ela provoca o debate, né? A população vai se interessar mais, até porque vai saber que precisa votar, né? Vai tentar entender melhor e talvez essa questão do financiamento, que hoje é tão obscura para a população, comece a ficar melhor evidenciada. A hora que as pessoas perceberem o volume de dinheiro que se movimenta, a hora que as pessoas perceberem de onde vem esse dinheiro e o quanto que isso gera corrupção, o quanto que isso gera privilégios, favorecimentos que muitas vezes vão em detrimento do interesse da maioria da população brasileira, tenho certeza que haverá um grande movimento, uma grande cobrança para os que estão eleitos de façam a vontade popular, né, ser estabelecida na hora de uma verdadeira reforma política. Mas não é a única maneira, né, de se avançar. O plebiscito não é a única maneira. Falam muito do referendo, a gente pode experimentar, né, outras experiências de mobilização da sociedade, de debate, de entendimento. Eu acredito que o ex-presidente Lula tem um papel muito grande também para jogar, né? Ele é um grande líder, ele consegue mobilizar massas. Assim como a presidenta Dilma se manifestou, ele tem que se manifestar e seria importante que grandes líderes de outros partidos também, independente de estarem ocupando uma função pública ou não, ou de qual função seja, dialogassem com a população, organizassem seminários, levassem, né, as informações, os fatos ao conhecimento das pessoas, para que houvesse um maior interesse e um maior envolvimento, e aqui, de fato, a maioria dos parlamentares tomassem uma atitude. Eu vou continuar insistindo nisso, junto com a bancada do PT, porque considero talvez a reforma mais importante para o país. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, Cláudio. Eu conversei hoje com o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, sobre a reforma política. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E lembre-se, você pode conferir essa e outras edições do Palavra Aberta na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você numa próxima oportunidade.